Olá, como vai você? Tudo bem? Meu nome é Reinaldo Siqueira, nós estamos aqui já na quarta aula do nosso estudo do livro de Jó. Lembra que o professor Rodrigo Silva me convidou para poder estudar com você o livro de Jó, um livro extraordinário na Bíblia. Nós estamos agora abordando já nosso quarto momento, nosso quarto estudo, continuando nesses temas de introdução do livro de Jó, sobre a autoria. Hoje vamos estudar sobre a autoria. Nós estudamos sobre o Jó, o nome de Jó, já estudamos sobre a origem de Jó, de onde ele veio, não é? Nós vimos ali que ele seria provavelmente o descendente de Edom, de Esaú, mas um descendente de Esaú que temia a Deus, era fiel ao Senhor. Os seus amigos seriam também ali da mesma região, povos próximos relacionados, mas nenhum israelita, não é? E nós vimos também agora a época que Jó viveu, provavelmente a época patriarcal. Esses foram os temas que nós estudamos, nossos 3 primeiros estudos, primeiras aulas do livro de Jó. Hoje nós vamos trabalhar sobre outro tema, um tema que tem bastante debate no meio da teologia, daqueles que estudam a Bíblia, os livros da Bíblia, não é? É sobre a autoria do livro de Jó. Nós estamos aqui no NASP Next, nessa sequência de Conhecendo a Bíblia, e você vai conhecer ainda mais detalhes sobre o livro de Jó. Vamos então. Nosso tema de hoje, então, de nosso estudo é sobre a autoria do livro de Jó. Hein? E aí é um problema interessante, que se você pega a sua Bíblia, abre lá no livro de Jó, você não vai encontrar em lugar nenhum, desde o capítulo 1 até o capítulo 42, uma indicação de quem escreveu o livro de Jó. Como nós colocamos aqui, o livro de Jó não indica quem foi o seu autor, nem quando o livro foi escrito. Okay? Ele retrata uma era patriarcal, mas não diz quando ele foi escrito. Ele pode ter sido escrito bem depois, falando dessa história do antigo patriarca Jó. Não é? Nem quem escreveu, nem quando foi escrito. E aí nós temos, no entanto, várias propostas, analisando o conteúdo do livro, que dizem, ou que propõem, quando este livro provavelmente foi escrito e quem teria sido o seu autor. Então, vamos lá. Aqui eu vou colocar com vocês algumas referências, porque no final nós vamos dar uma bibliografia. Nosso estudo aqui é um estudo assim, de certo caráter acadêmico, não é? Então, vocês depois podem aproveitar ao final, ter toda essa bibliografia disponível para você e explorar mais estes livros, este material que estuda os temas da Bíblia. Aqui nós temos, então, vocês terão lá esta obra de Andersen, de 1991, tratando sobre a autoria de Jó, a introdução ao Antigo Testamento de Gleason Archer, 1991, a data dessa edição, e também a série editada da série do Comentário Bíblico Adventista por Nichols, na versão em português, editada em 2018, na página 549, trata sobre isso. Quais são as principais propostas sobre a autoria e data do livro de Jó? Então, vamos começar então explorando estas propostas em si. A primeira, a mais tradicional, seria que o livro de Jó foi escrito por Moisés, no século XV ao 15º século, antes da Era Comum. No meio acadêmico hoje, a gente usa bastante essa referência antes da Era Comum, que é sinônimo de antes de Cristo. Hein? Por que se usa a Era Comum? Porque a gente sabe, por exemplo, que esse calendário colocado antes de Cristo e depois de Cristo é aproximado. Porque, por exemplo, no ano 27, Jesus foi batizado e ele tinha 30 anos. Então, ele nasceu antes do ano 1, ou do ano 0, não é? Na verdade, na cronologia não existe ano 0. Então, Jesus nasceu antes do que a era chamada depois de Cristo. Okay? Então, hoje, nessa maneira, a gente sabe que esse calendário antes e depois de Cristo é aproximado e existe uma forma acadêmica comum, chamando antes da Era Comum, se referindo à era que nós vivemos, ou depois da Era Comum. Então, AEC é antes da Era Comum, hein? E DEC seria depois da Era Comum. Então, Moisés viveu no século XV antes da Era Comum. E esta é a posição mais comum
daqueles que estudam a Bíblia, a mais antiga. Ela vem do meio judaico antigo e se encontra no Talmud, no tratado Baba Batra, né, que diz ali, você pode ler aqui comigo, o que está escrito no texto, lá no Talmud babilônico, né, é um Talmud, é um material judaico, o Talmud uma série de livros escritos por judeus, né, no início da Era Comum, né, que falam sobre a crença e como os judeus acreditavam em várias coisas. E comentam o texto bíblico, as leis bíblicas, etc. Mas lá no Talmud, escrito em Babilônia pelos judeus, então está escrito lá nesse tratado, Baba Batra, 14b e 15a, que Moisés escreveu seu próprio livro e as passagens bíblicas sobre Balaão e Jó. Então Moisés teria escrito o seu livro, que é o Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levíticos, Número e Deuteronômio, é chamado o livro de Moisés, ou a lei de Moisés, mas além do Pentateuco, Moisés também teria escrito sobre Balaão, que aparece no livro de Números, não é? E também sobre todo o livro de Jó. Então, tradicionalmente, se crê que seria Moisés o autor do livro de Jó. Okay? Que argumentos existem, se nós olhamos o texto bíblico, a favor de uma autoria mosaica? Existe alguma evidência ou argumentos a favor da autoria mosaica? Nós temos alguns argumentos, sim, que vêm do texto do livro de Jó, que parece concordar com o texto que Moisés teria escrito, como o Pentateuco. Então nós temos, por exemplo, primeiro argumento, o quadro de Deus como criador e mantenedor em Jó, quando Jó descreve a Deus como criador e mantenedor, corresponde à narrativa da criação, que nós encontramos registrada no livro de Gênesis. Então, Jó tem o mesmo quadro acerca do Deus Criador que aparece no livro de Gênesis. Vocabulário muito próximo, as ideias muito próximas. Este poderia ser um argumento a favor da autoria mosaica. Outro argumento, segundo argumento, certas palavras comuns em Jó só ocorrem no Pentateuco. E isso é muito importante, porque a pessoa pode dizer, sim, mas o primeiro argumento não é tão relevante, já que toda a Bíblia acredita naquilo que Moisés escreveu. Então, todo mundo vai ter o mesmo quadro de criação como Moisés colocou, porque segue Moisés. Isso é verdade. No entanto, quando nós olhamos para o segundo argumento, ele parece dar mais força ao primeiro. Por quê? Porque palavras em Jó, que são comuns, só ocorrem no Pentateuco. Ou alguma delas raramente são usadas por outros escritores bíblicos. Parecem ser palavras típicas, vocabulário típico de Moisés. Por exemplo, nós temos o título divino, o nome divino, El Shaddai, que quer dizer o Deus Todo-Poderoso. El Shaddai. Esse é um título muito conhecido no meio cristão, não é mesmo? Muita gente conhece o Deus como Deus Shaddai, tem até hino, El Shaddai, né? O Deus de Israel, né? Elion Adonai, né? Até hinos existem no meio cristão com esse título, El Shaddai. Pois quando vamos à Bíblia, El Shaddai ocorre 36 vezes no livro de Jó. 36 vezes no livro de Jó. E sabe onde ocorre o El Shaddai na Bíblia? Em outros lugares da Bíblia? 6 vezes no Pentateuco, só no livro de Gênesis. Então, El Shaddai acontece 6 vezes no livro de Gênesis. E segundo nessa forma, El Shaddai não ocorre em lugar nenhum mais na Bíblia hebraica. Você vê, BH ali não é Belo Horizonte. Minha família mora em Belo Horizonte. Mas o BH ali é a abreviação para Bíblia hebraica. Tá? É o Antigo Testamento. Então você vê, 36 vezes ocorre em Jó, 6 vezes no Gênesis e em lugar nenhum mais, desta forma, em toda a Bíblia. El Shaddai parece ser um título de Deus, um nome divino, que Moisés usava bastante. Estava ligado com Moisés. Segundo exemplo de termos que ocorre somente em Jó e no Pentateuco, é o termo Quecitá, a moeda de prata, que ocorre somente em Jó e em Gênesis. A outra vez em Josué. Josué estava ligado com Moisés. Mas quando Josué menciona essa palavra Quecitá, ele está fazendo referência ao livro de Gênesis. Vamos lá, vamos ver aqui. Por exemplo, mas não foi na época de Josué? Se você vai lá em Josué, no livro de Josué, hein?
E você vai nesse capítulo 24, verso 32. Então, Josué, capítulo 24, verso 32. Diz assim o texto: Ora, os ossos de José, que os filhos de Israel trouxeram do Egito, enterraram-no em Siquém, naquela parte do campo que Jacó comprara aos filhos de Hamor, pai de Siquém, por 100 peças de prata, por 100 quesitas. No hebraico seria quesitot. Tá? Então, 100 peças de prata que veio a ser herança dos filhos de José. Então, quando usa a palavra aqui no texto de Josué, está se referindo à história de Jacó que comprou aquele campo a Hamor. Ou seja, está se referindo ao texto de Gênesis. Portanto, o fato de Jó ter a palavra quesitar e ela só ocorrer no livro de Gênesis é mais um tipo de vocabulário que é comum entre Jó e o livro de Gênesis, apontando provavelmente para a autoria mosaica do livro de Jó. Um outro argumento a favor da autoria mosaica é a própria evidência arqueológica, que aponta para a antiguidade e o uso da escrita alfabética na região do Sinai e em Canaã. Lembra que Moisés, ao escrever ali, ele morou no Sinai e durante 40 anos ele peregrinou na região do Sinai. E algumas pessoas dizem, mas naquela época não havia escrita, há um equívoco que é muito comum, inclusive nos livros atuais de história que a gente estuda como criança, ou que fala do alfabeto, não é? Diz que o alfabeto foi inventado pelos fenícios no século XIII, antes da Era Comum, antes de Cristo, não é? Isto já, a gente sabe, há mais de um século que isto não corresponde à realidade. E você vê aqui que em 1904 a 1905, no inverno, lembra, no hemisfério norte, o inverno é de dezembro, janeiro, fevereiro. Então, é a mudança de um ano para outro, né? Então, no inverno de 1904 e 1905, lá na região do Sinai, no Egito, 2 arqueólogos antigos, chamados Hilda e Flinders Peters, descobriram uma escrita lá na região do Sinai, que chamamos hoje de proto-sinaítico. É uma escrita alfabética, escrita por semitas que moravam na região do Sinai, e isto vem, pelo menos, a data mais recente possível para essa escrita é o século XVI antes da Era Comum, ou seja, por volta de 1550, metade do século XVI. Mas é provável que ela seja mais antiga. Por quê? Porque ali escravos que trabalhavam em minas de minério para os egípcios escreveram nas pedras, né, um texto alfabético. E se ele já escreveu na época, provavelmente não foram eles que inventaram, mas já existia antes. E a própria datação desse material pode ser até do século XIX ao século XVI. Ou seja, a escrita alfabética existia, era comum e usada na época de Moisés. Moisés poderia muito bem ter escrito não somente o Pentateuco, mas também o livro de Jó. Ou mesmo o Salmo. Nós temos um Salmo na Bíblia que é de Moisés, titulado Salmo de Moisés. Moisés sabia escrever. E já existia escrita alfabética, na época, ligado à escrita semita, de onde viria o hebraico bíblico. E Moisés poderia muito bem ter escrito este texto bíblico na língua semítica, ligada ao hebraico. Então, esta é uma outra favorável argumento a favor da autoria do livro de Moisés. Um quarto argumento. É possível, então, em vista disto, que a história tenha sido registrada no livro de Jó. Essa história registrada tenha sido primeiro uma história oral entre os povos ali da região do norte da Península Arábica. Moisés, quando esteve no Sinai, ouviu e conheceu essa história, e ele, então, que vivia entre os medianitas, e medianitas era um povo relacionado também ali com os demais povos que eram descendentes de Abraão, não é? Ouviam essa história deste descendente de Esaú, que foi fiel a Deus em toda e qualquer circunstância, e Moisés, então, colocou este livro por escrito. Esta é a primeira proposta e a mais antiga, tomada como a tradicional, que seria Moisés, o autor do livro de Jó.
Ok? Temos outra proposta. Uma outra proposta aqui seria a proposta do livro, a época foi escrita na época do livro, foi escrita na época de Salomão. Ok? No 10º século antes da Era Comum, por volta do ano 900 e pouco, 900 e tanto, antes da Era Comum. Os autores que defendem essa ideia seriam Lutero, Martinho Lutero, né, o grande reformador alemão, defendia que o livro de Jó viria dessa época, mas nós temos também aí autores como comentaristas bíblicos como Keil Delitz, do século XIX, também alemães, que defendiam, bem conservadores, esses autores, não é? Jung e Unger, outros autores também, teólogos que defendem a ideia que Jó seria da época de Salomão. E os argumentos que eles usam para isso são os seguintes. Hein? Primeiro, época de grande interesse na sabedoria. O livro de Jó é um livro sobre sabedoria, chamado sapiencial. É um tipo de literatura da Bíblia. E se na época de Salomão havia interesse neste tipo de literatura, de sabedoria, ou literatura sapiencial, em Israel, então seria quando o livro de Jó teria sido escrito. Neste formato de diálogos, de discursos sobre o sofrimento e etc. Então seria desta época, porque nesta época havia interesse nesse tipo de literatura. Argumentam esses autores. Depois diz, existe uma semelhança muito próxima, segundo argumento, entre a exaltação da sabedoria em Jó 28 e o livro de Provérbios no capítulo 8. Os dois exaltam a sabedoria como algo assim extraordinário, até dando ela como se fosse um personagem, a sabedoria. Né? A sabedoria anda, a sabedoria fala, a sabedoria admoesta. Então seria algo parecido e que indicaria uma mesma época entre as duas teriam sido escritas, na época de Salomão. Okay? Depois teria aí um extenso conhecimento dos países vizinhos e estrangeiros, como nós mencionamos aqui, Edom, Uz, né? Bus, Buzita, né? E outros mais ali. O que denota um caráter internacional da sabedoria e que seria característico da época de Salomão. Estes são os principais argumentos a favor da época de Salomão. Que Jó teria sido escrito, não quer dizer por Salomão, necessariamente, mas por alguém na época de Salomão, quando havia interesse na sabedoria. Agora, será que nós podemos pensar sobre isto? Okay? Vemos aqui algumas críticas quanto a esta posição. Possíveis críticas. Primeira delas, okay? Se Jó veio da época de Salomão, então Jó seria puramente uma figura literária. Não seria um personagem real. E isso seria uma posição puramente especulativa. Você não está baseado tanto no livro, mas assim, Jó foi escrito como uma peça literária. Okay? No entanto, a Bíblia diz que Jó foi um personagem real. Não foi um personagem literário, uma ficção. Quando aparece lá no livro, por exemplo, de Ezequiel, capítulo 14, verso 14, diz que Jó foi um indivíduo real. Personagem histórico, que aconteceu mesmo, que viveu. Nós temos a mesma coisa no Novo Testamento. Tiago fala sobre Jó. No livro de Tiago, na sua carta de Tiago, não é? No capítulo 5, verso 11, faz referência a Jó como um personagem histórico. Então, neste caso aqui, ele não seria, vai contra essa ideia, porque se Jó viveu na época de Salomão, ele seria simplesmente algo fictício, o que vai contrário tanto à informação da historicidade, da realidade histórica de Jó no período ali bíblico, não é? Tanto no Antigo como no Novo Testamento. Okay? Outra possível ideia aqui que nós teríamos de autoria seria a época de Manassés, terceira posição, 7º século. Essa posição já por autores como Ewald e Hitzig. Eles já são autores mais liberais, no contexto liberal da teologia. E quais são os argumentos dele? Vamos passar rapidamente aqui. Nós vamos demorar para poder terminar com essa posição e ver que argumentos existem a favor ou contra. Primeiro, é uma época a época de Jó é de generação. Jó fala do momento de que as pessoas estão ridicularizando, estão falando dele, injustiça, pessoas estão oprimindo, não é? Fala que o ímpio vive e oprime o pobre, o justo. Esta época seria a época de Manassés, que foi um rei ruim,
mal, o pior rei de Judá. Hein? Pior rei de Judá, do 7º século. Diz, aí representaria a injustiça da época de Manassés. Tempo em que a questão do sofrimento, como ele era muito ruim, ele teria sofrendo muito sofrimento e calamidade. A terra está entregue na mão dos perversos, diz Jó capítulo 9, verso 24. E aí faz sentido, na época de Manassés. Hein? Críticas à autoria de Jó nos dias de Manassés. O argumento dessa posição também são puramente especulativos. Novamente, os personagens relatos seriam fictícios, que vai contra a posição bíblica, tanto do Antigo como do Novo Testamento. Hein? Mas, além disso, nós vemos que os infortúnios relatados por Jó podem ser realidade histórica em qualquer período da história de Israel ou do mundo. Não somente Israel, o justo sofreu na mão dos ímpios. Vários momentos, né, da história da humanidade e da história de Israel, não somente de Manassés, houve sofrimento. Então, não há no livro de Jó qualquer indicação que tratasse de desgraça a nível nacional. Os autores que falam que na época de Manassés falam que foi uma desgraça a nível nacional. A nação estava sofrendo. Não. O sofrimento de Jó é individual. É Jó que sofre. Jó é uma realidade para o livro de Jó e para a Bíblia. E não simplesmente uma parábola que fala da nação de Israel, como se fosse algo que representasse a nação como um todo. Hein? Então, nós temos esses 3 primeiros posições, existem mais. Nós vamos trabalhar a partir de 3 outras mais. Mas isso será para a próxima aula. Assim que eu lhe aguardo no próximo momento, e nossa 5ª aula, e veremos as outras 3 posições quanto à autoria do livro de Jó. Um grande abraço para você e seguimos aqui, nesse Comentando a Bíblia, não é? Para aprofundarmos e conhecermos cada vez mais o texto bíblico, não é? Para o nosso próprio benefício e crescimento. Que Deus abençoe você, que você siga você com sua família até a próxima aula. Um grande abraço.